Aí, olha só, vamos falar sobre esse seguinte, do meu sentimento agora. Ser discípulo daquele cara ali, né, ter aprendido com ele, para mim, é uma honra, porque esse fato que aconteceu ali agora, que eu parei, que estava tomando uma massagem ali, aquilo ali é samba. Por que aquilo ali é samba? Porque eu aprendi com ele também, que tudo, às vezes a gente fala assim, por exemplo, depois que eu aprendi a dançar samba, eu comecei a entender sobre África, sobre Banto, sobre história de negros, de pretos, coisas que não ensina na escola quando a gente faz ali o ensino fundamental, né? E eu tive uma infância muito assim, não muito familiar, né? E quando eu entrei na Caixamba para aprender bolacha, que eu tenho um prazer de dizer que eu sou um cara que começou do zero com ele me ensinou muitas coisas que fizeram importância para que eu pudesse, não só, o bolacha me ensinou muito a dançar, mas ele me ensinou a dançar sem praticamente falar muito comigo. Ele mais me mostrava, né, ali naquela vivência da Caixamba. E a Caixamba é isso, né? Eu posso dizer desse santuário que ele representa, que ele cuida. A Caixamba é isso. A Caixamba é improviso, a Caixamba é verdade, a Caixamba é um momento, né? Não é uma mentira, não tem uma preparação. Às vezes a gente chega lá na Caixamba, ele está trabalhando, ele está arrumando, porque ele é assim, e todas as pessoas que passam por lá, né, aprendem essa verdade. Então eu queria te parabenizar por esse evento maravilhoso, por esses vários vídeos que você está fazendo e por você ter me inspirado e ensinado a vida do samba. Muito obrigado, mestre. Gente, eu já chorei pra caramba desde ontem. Não, eu sempre fui chorão, né? Mas depois de um tempo, quando eu sofri um acidente, teve um médico que foi muito bom e ele sentia que eu era muito sensível assim, né? Aí ele falou: cara, você precisa de muita força para poder voltar a andar. Você não está andando e tem coisas que você precisa mudar, tem que ser um pouco mais forte. Começa a trabalhar esse teu lado aí, que é meio chorão, para você entender que precisa de mais força. E aí eu vim trabalhando isso, mas tem horas que não dá para segurar, né? E como se fala? Essa história, quando eu resolvi contar, eu quis contar do jeitinho que ela sempre foi. E ele sabe como é que eu sou, até com meus trabalhos. Todos os garotos que começaram comigo, depois de um tempo, eles entendem tudo que a gente quer colocar lá. Que quando eles estão lá, eles ficam vendo tudo que acontece, às vezes vê até eu dançando, eles querem falar. Eu quero mostrar para eles como foi e aonde eles vão chegar, mas eles já querem o que está lá na frente. E esse é o mais difícil desse trabalho. E uma das coisas que eu tenho, e essa semana já até aconteceu isso, que a minha companhia vai dançar amanhã aqui, e todo mundo que entra na minha companhia fala assim: pô, mas tu faz umas coisas aí, irmão, por que tu não bota na coreografia? Eu não boto porque as minhas coreografias são para mim as minhas obras. São as coisas que fizeram eu chegar até aqui e que ensinaram todos esses. Se eles entendem sobre essa obra como se fosse um livro, eles vão escrever o livro deles. E é assim. Então eu não gosto que mexam. E às vezes tem pessoas que não entendem, né, quando a gente fala isso de obra. Eu tenho um carinho danado por cada coreografia que eu fiz. Tem que ser daquele jeito. Pode ter coisas novas, né? Mas eu não entendo tanto disso de achar que o novo é melhor que o velho.
Eu acho que quando a gente simplifica aquilo que é complexo, é o maior aprendizado de todos. E eu, uma vez cheguei para ele e falei assim, é porque a gente tem uma relação assim, a gente já briga também, não é só de amor não, a gente briga, mas eu sempre falo as coisas para ele, né? E que eu gosto de falar olho no olho para ele. E uma vez eu ouvi uma aula dele e falei para ele assim, senta aqui, vou te dizer uma coisa, está dando aula já tem um tempo, né? Você não é professor ainda. Ele saiu maluco, foi para casa, ficou pensando, ele não aceitou o que eu falei. Aí passou um tempo, aí ele falou, pô, mas que você falou aquele dia? Eu falei, pois é, continua aí não sendo. E aí continuou. E aí eu fui ver o trabalho, aí ele foi entendendo, né, aquilo que eu queria falar para ele, que foi quando eu comecei. A gente acha que já está com aquilo tudo. Eu tive um caminho assim, eu comecei fazendo tantas coisas, no meio do caminho eu falei, não é por aí que eu vou, não tem que ser por aí. Aí eu voltei lá atrás, fui lá atrás e comecei de novo. Uma história que aí todo mundo seguiu. Moral da história, sabe o que significa isso, gente? É uma pausa. Que a gente fala que a dança, a gente fala muito essa palavra, pausa. E o que é pausa? Pausa é o momento que você para recomeçar. E a dança tem isso, você faz uma pausa para fazer um novo passo. E às vezes é necessário isso. E o que eu quero dizer, eu vou agora, aqui até assim emocionado, ver, eu vi o começo da aula, né? Vi o começo da aula, saí, depois vi mais um pouco, eu estou fazendo isso hoje. Voltei, terminei, fui ali e vi mais um pouco. Quero dizer o seguinte, hoje eu vi uma aula de professor aqui. E aí, a gente não tem que se preocupar com o tempo, porque o tempo só uma pessoa sabe, é o tempo de Deus, né? Então, parabéns a todos vocês que presenciaram essa aula e aos professores aí que abrilhantaram, porque isso era a história é isso. Acabou? A dançar?